Imagine uma civilização tão poderosa, tão avançada e tão temida, que seus inimigos acreditavam que seus guerreiros eram guiados pelos próprios deuses. Um povo que construiu uma das maiores cidades do mundo antigo, com engenharia de ponta, pirâmides gigantescas e um calendário mais preciso do que o que usamos hoje. Mas que, em poucas décadas, simplesmente desapareceu. Este é o mistério que envolve o fim da civilização asteca. Como um império tão grandioso, com milhões de habitantes, riqueza, força militar e domínio territorial tão vasto, pôde ser destruído de forma tão rápida e quase silenciosa. Neste vídeo, vamos mergulhar nas entranhas desse colapso súbito e perturbador, revelando as conspirações, traições e mistérios que até hoje fazem os historiadores questionarem se o que nos contaram sobre o fim dos astecas é realmente a verdade. A cidade de Tenochtitlan, no auge de seu poder, era comparável a Roma ou Constantinopla. Erguida sobre um lago, com canais, pontes móveis e arquitetura deslumbrante, era o centro de um império que se estendia por quase todo o México atual. Os astecas dominavam seus vizinhos com mão de ferro, cobrando tributos pesados e promovendo guerras constantes, não só por território, mas por prisioneiros, que seriam sacrificados aos deuses em cerimônias arrepiantes. Dizem que milhares de corações humanos foram oferecidos ao sol para garantir que o mundo não mergulhasse na escuridão eterna. Mas talvez, sem perceber, os próprios astecas estavam preparando seu fim. Um fim que não viria apenas por forças humanas, mas também por presságios, crenças e um destino profetizado há séculos. Relatos históricos falam de eventos misteriosos que antecederam a queda dos astecas. Um cometa cruzou o céu por várias noites. O templo principal pegou fogo sem explicação. Estranhas vozes foram ouvidas no topo das pirâmides. E o mais intrigante, Moctezuma, o imperador, teria recebido profecias de que os deuses retornariam à Terra do Leste, exatamente na época em que os espanhóis chegaram com seus navios gigantes, armas de fogo e armaduras brilhantes. Hernán Cortés, o conquistador espanhol, foi recebido como um enviado divino. Mas essa confusão não foi apenas ingenuidade. Era o reflexo de uma cultura que levava muito a sério os sinais do além. Moctezuma hesitou, e essa hesitação custou caro. Enquanto os astecas ponderavam se estavam diante de deuses ou homens, os espanhóis formavam alianças com tribos inimigas do império. Povos inteiros que odiavam o domínio asteca agora se uniam a Cortés, oferecendo milhares de guerreiros e informações privilegiadas sobre o funcionamento interno da civilização. Os espanhóis, em menor número, usaram não apenas a força, mas a estratégia, a divisão e uma arma invisível: doenças. A varíola, levada pelos europeus, dizimou a população indígena em semanas. Milhares morriam sem entender o que os atingira. Sacerdotes tentavam conter o pânico com rituais ainda mais extremos. Mas não havia cura, não havia Deus que os salvasse. A cidade começou a ruir por dentro. As batalhas entre astecas e espanhóis foram brutais. Mas não foram como os filmes mostram. A resistência foi feroz. Os astecas lutaram até o fim com garra, inteligência e desespero. A queda de Tenochtitlan não foi imediata. Foram meses de cerco, sabotagens e massacres. Quando finalmente a cidade foi tomada, restava pouco de seu esplendor. Cortés ficou impressionado não só com a grandiosidade do que havia destruído, mas com a complexidade da cultura que ele acabara de apagar. A civilização asteca foi derrotada não apenas por espadas e pólvora, mas por sua própria crença de que os deuses estavam voltando, e por confiar demais nas profecias que diziam que nada poderia detê-los. Até que algo os deteve. Mas o que talvez seja mais assustador não é como os astecas caíram, mas o que sobrou escondido. Documentos codificados, calendários secretos, cavernas subterrâneas jamais exploradas sob a antiga Tenochtitlan, hoje cidade do México, sugerem que os astecas sabiam que algo catastrófico viria.
Alguns estudiosos acreditam que parte de sua elite fugiu para regiões remotas, levando artefatos sagrados. Outros dizem que a linhagem real foi preservada em segredo. Há teorias de que templos inteiros ainda existem, soterrados sob a cidade moderna, guardando segredos que jamais foram revelados. Que tipo de conhecimento foi perdido? Que segredos estavam escondidos em seus rituais, em seus símbolos, em seus sacrifícios? Nos últimos anos, escavações arqueológicas têm encontrado vestígios que contradizem a história oficial, túneis secretos, objetos que não deveriam existir naquele período, e estruturas que indicam um nível de engenharia ainda não compreendido. É como se a história dos astecas tivesse sido reescrita pelos conquistadores, e muito do que sabemos hoje seja apenas a versão dos vencedores. Teria a civilização asteca realmente sido destruída? Ou teria ela apenas recuado, se escondido, aguardando o momento certo para retornar? Há símbolos e datas em seu calendário que apontam para ciclos, e muitos acreditam que estamos nos aproximando de um novo. Um em que o sol, o sangue e os antigos deuses voltarão a exigir sacrifícios. E se você ficou até aqui, já sabe, o mistério está apenas começando. Inscreva-se agora no canal para não perder os próximos episódios, onde vamos revelar o que realmente pode estar enterrado sob a cidade do México, as novas descobertas arqueológicas que estão chocando os historiadores e os segredos ocultos das civilizações que desapareceram, ou fingiram desaparecer. Ative o sininho e prepare-se, porque a história verdadeira do mundo nunca foi contada por completo, e talvez nunca devesse ser.